Cartas à redação. O livro começa com um relato de um assalto publicado no jornal. Um assalto que tinha sido feito pelos capitães de areia, que recebiam esse nome por se reunirem no cais e assaltar para sobreviver. Nessa situação, o delegado e os juizados menores trocam cartas publicadas para decidir de quem era a culpa de tal impunidade dos meninos e que o certo seria levá-los para o reformatório. Se envolvendo na história, Maria Ricardina, uma costureira, contraria o que eles haviam falado e afirma que o reformatório era um lugar ruim. Padre José Pedro entra na conversa e concorda com o que a mulher havia falado. Para se defender, o dono do reformatório manda uma carta dizendo que o reformatório era um lugar bom e que um redator do jornal podia visitar o reformatório na segunda-feira. O redator vai ao reformatório e afirma que o lugar era um lugar bom para os meninos viverem. O trapiche. Nesse capítulo é descrito o local onde os meninos de areia se escondiam dos policiais e onde eles guardavam os objetos roubados, além de contar como Pedro Bala consegue a liderança dos capitães de areia, tirando Raimundo da liderança. Antes dos capitães de areia, nesse capítulo é descrito a história de cada um dos meninos e os motivos pelos quais eles vieram a se tornar capitães de areia, além de também descrever uma espécie de plano que eles fazem para roubar um chapéu a pedido do Gonzales do 14. Ponto das pitangueiras. Um dos meninos dos capitães de areia se encontram com um homem que pede para que eles façam um serviço. O serviço é trocar o embrulho que está dentro de uma casa por um embrulho que o homem dá para eles. Eles bolam um plano, fazem o serviço é bem sucedido e eles recebem por ele. As luzes do carrossel. Nesse capítulo, um homem chega à cidade com um carrossel antigo, de cor desbotada e etc. Só que mesmo assim o carrossel chama a atenção de todo mundo da cidade, principalmente das crianças. Esse homem chama Volta Seca e Sem Pernas para trabalhar com ele, um cuidando do motor e o outro da música. Os dois aceitam e por muitas vezes os demais capitães de areia vão passear no carrossel sem pagar nada, pagando apenas a gasolina do motor. Docas. Nesse capítulo, Pedro Bala e Boa Vida vão até as docas e para conversar com o velho amigo deles, João de Adão. Nessa conversa, Pedro Bala descobre que o pai dele havia trabalhado nas docas e que ele era um homem muito bom, corajoso, que sempre defendia os direitos dos outros, daqueles que não tinham como se defender sozinho. A partir de então, Pedro toma o pai como um herói e quer seguir os passos do pai, defendendo aqueles que não têm como se defender sozinhos. Aventuras de Ogum. Nesse capítulo, a mãe de santo, Dona Ninha, pede os garotos resgatarem a imagem de Santo Ogum, que foi levado pelos guardas para a delegacia. Pedro Bala se junta com os meninos para bolar um plano. Primeiro tenta se passar de menino abandonado para passar uma noite na delegacia, mas não consegue. Então ele rouba uma carteira de um cara na frente do guarda, levado para a delegacia, e no dia seguinte sai levando a imagem de santo consigo. Deus sorri como um negrinho. Este capítulo conta a história de mais um dos meninos, o Pirulito. Ele sonha em ser padre e tem muito em mente que o padre Zé Pedro diz, que eles roubam por necessidade, pois não tem quem dê abrigo e comida para eles. Ele ora todo dia antes de dormir e conversa muito com o padre. Família. Sem Pernas finge ser um bom menino abandonado para entrar na casa de Dona Esther e localizar os objetos de valor. Ele inventa um nome qualquer, que por acaso é o nome do filho de Dona Esther que havia morrido. Ela acolhe ele com muito carinho e amor, e mesmo com remorso, ele localiza os objetos e avisa para os meninos que vão lá e realizam o roubo. Manhã como um quadro. Participam deste capítulo Pedro Bala e professor. Professor é o único que sabe ler e além de desenhar muito bem, o que faz de vez em quando para ganhar os trocados. Os dois estão passeando pela rua da Bahia e param num ponto para o professor desenhar para ganhar dinheiro para o almoço. Até que um homem para, vê os desenhos e entrega um cartão pro professor dizendo que ele tem um dom e que pode ganhar muito dinheiro com isso. Assim que o homem vai embora, o professor rasga o cartão e diz para Pedro que nenhum deles vai mudar seu futuro com isso. Alastria. Uma grave doença se alastrava pela Bahia, afetando somente os pobres, pois os ricos tomavam vacina contra a doença. As pessoas afetadas eram levadas para o lazareto. E o primeiro afetado dos capitães de areia foi o Almiro. As pessoas também eram obrigadas a entregar seus parentes afetados, senão eram presos. Destino. Pedro Bala e os meninos vão para um bar onde são muito respeitados. Gato diz que dessa vez vão consumir para serem respeitados. Mas que leva as pessoas a os respeitarem é o fato de João de Adão dizer que Pedro Bala é filho loiro e assim conhecem o pai de Pedro, que lutou pelo povo. Filha de Bexiguento. Neste capítulo, Margarida morre de varíola, deixando seus dois filhos órfãos, Dora e Zé Fuinha, que desce no morro do dia seguinte à procura de emprego na cidade, não obtendo sucesso já que eles eram filhos de Bexiguentos. Mais tarde, após um dia cansativo, na praça conhecem João Grande, professor, que os convidam para dormir no trapiche. Chegando no trapiche, Dora sofre uma tentativa de estupro, sendo salva por João Grande e professor e Pedro Bala. Dora mãe. Após ser aceita no trapiche, Dora era considerada como uma mãe para os mais novos, para suprir a falta que as mães faziam a eles. Dora, irmã e noiva. Dora decide ajudar os meninos no roubo, já que achava injusto ser alimentada.
Pedro Bala apanha do grupo de Ezequiel, que era um grupo rival aos Capitães de Areia. Chegando ao Trapiche e recebendo os cuidados de Dora, Dora lhe dá um beijo e logo após diz ser sua noiva. Os Capitães de Areia se vingam do grupo de Ezequiel. Reformatório. As pessoas que viviam no orfanato não gostavam do lugar, até que um dia aquelas crianças que sonhavam em ser livres conseguiram fugir. O grupo de menores delinquentes, assim como eram chamados pela polícia baiana, conhecidos também como Capitães de Areia, por conta da dedicação deles para o furto, as crianças que tanto queriam ser livres acabaram seguindo outro rumo, que foi o de roubar. Orfanato. Ao fugir do reformatório, Pedro Bala vai atrás de Dora, no orfanato. Os meninos invadem o local com muita facilidade e levam Dora, que mesmo estando ardendo em febre, vai embora com eles porque não aguenta mais ficar naquele local. Noite de grande paz. Durante a noite, a mãe de santo, Dona Aninha, vai até a Trapiche para tentar curar Dora da febre. Enquanto ela tenta espantar a febre da menina, uma grande paz reina na Trapiche. Dora, esposa. Mesmo quando Dona Aninha foi embora, a febre de Dora não passa. Ela chama Pedro Bala, dizendo que não é mais uma criança, que já é uma moça para ele satisfazer seus desejos. Ele tenta recusar, mas acaba cedendo. Ao acordar, percebe que Dora estava gelada e sem batimentos ao seu lado. Ele dá um grito que acorda todos e faz todos perceberem que ela estava morta. Seu corpo é levado para o mar por querido de Deus. Como uma estrela de loira cabeleira, Pedro Bala não se conforma com a morte de Dora e vai atrás da pequena embarcação de querido de Deus, que o salva quando já está voltando. Pedro pensa em Dora como uma estrela e a procura pelo céu. Vocações. Os membros começam a sair dos Capitães de Areia. O professor vai viver sua vida de pintor, o padre é substituído pelo pirulito e Boa Vida vai viver sua vida como músico. Canção de amor da Vitalina. Eles executam um dos seus últimos erros na casa de uma solteirona, que por ser herdeira de uma família rica tinha muito dinheiro. Rabada de um trem. Gato e Volta Seca saem do grupo. Gato vai tentar viver a vida com Dalvin e Léus, enquanto Volta Seca vai para o cangaço viver a vida com seu padrinho. Como um trapezista de circo. Sem pernas tenta efetuar um roubo, mas é descoberto e ao fugir do guarda, por conta do seu problema na perna, não consegue correr, sobe no muro e se joga. E esse é seu fim, ele morre. Notícias do jornal. Nesse capítulo, várias notícias do jornal se referem aos meninos que deixaram o Capitão de Areia de lado, inclusive o professor, que ficou famoso por seus quadros. Companheiros, os Capitães de Areia se organizam e efetuam uma greve. Atabaques ressoam como clarins de guerra. Pedro Bala resolve sair do grupo, pois sente que algo chama, então vai cumprir sua missão de ser igual ao pai. Uma pátria e uma família. Pedro Bala vira um militante proletário, mesmo assim tendo que continuar fugindo da polícia, só que a diferença agora é que ele passa a defender as pessoas. Como personagem protagonista, não podemos destacar apenas um dos Capitães de Areia, mas sim o Bom. Isso porque o livro não gira em torno de apenas um deles, gira em torno de todos. Mesmo que Pedro Bala venha a ser o líder dos Capitães de Areia, isso não o torna mais importante do que Boa Vida ou Sem Pernas, por exemplo. Daí surge a ideia de que o protagonista é o elemento coletivo e que cada um dos meninos funciona como parte da personalidade do protagonista. Eles também podem ser considerados anti-heróis, pois têm suas ideias e atitudes nem um pouco idealizadas. Como personagens secundários, nós temos a Dalva, Dona Aninha, Padre José Pedro, Querido de Deus e João de Adão. Já como antagonista, nós temos aqueles que tentam oprimir e penalizar, punir os Capitães de Areia, que são os policiais, os juizados menores, o orfanato e o reformatório. A trama pode ser considerada atual porque, mesmo se passando na década de 30, aborda um tema muito comum nos dias de hoje, que são meninos que são abandonados ou órfãos que vivem nas ruas e assaltam para sobreviver. Filha de Bexiguento. Neste capítulo, Margarida morre deixando seus 2 filhos órgãos. E no dia seguinte, desce do morro à procura de emprego. Filha de Bexiguento. Neste capítulo, Margarida morre e deixa seus 2 filhos órgãos. Filha de Bexiguento. Neste capítulo, Margarida morre deixando... Morre de varíola. Eu não falei que ela morre de varíola. Tá aí, cara. Deus, sabia? Deus. Filha de Bexiguento. Neste capítulo, Marinete, Maricota. Filha de Bexiguento. Neste capítulo, Margarida morre e deixa seus 2 filhos órfãos. Eu ia falar órgão de novo.